Abra sua Bíblia em João, capítulo 18, tá bom? Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ler dos versos 28 ao 11. Tá joia? João, capítulo 18, versículos 28 ao capítulo 19, versículo 11. Ficou melhor assim, não foi? João, capítulo 18, verso 28 ao 19, versículo 11. Tá bom aí? Abriu? Diz assim a palavra do Senhor. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? E responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura eu sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Verso 36, você pode ler aí, todo mundo bem forte. Daqui. Com o eco, daqui. Vamos lá. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Você pode ler aí o finalzinho? Agora todo mundo junto, sem ecos. O que é que ele diz? A fim... Melhorou. Perguntou-lhe Pilatos, a pergunta mais complexa assim, da humanidade: O que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e o mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis aí o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes?
não sabes que eu tenho a autoridade para te soltar e a autoridade para te crucificar? Verso 11, todo mundo, vamos ler? Respondeu: a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César, e todo aquele que se faz rei é contra César. Versículo 12. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui em teu povo, família do Senhor. Queremos pedir, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, na minha fraqueza, ó Deus, na minha incapacidade, Senhor, e na nossa incapacidade de ouvir também, no nosso coração duro, perdido, nossa mente até dispersa, Senhor. Nós te pedimos, de alguma maneira, encontre o nosso coração, fala conosco, dá-nos, Senhor, cada vez mais essa segurança e plenitude do teu reino, da tua justiça, Senhor. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos pregando aqui no mês de setembro uma série chamada Deus Governa através dos ofícios. Ela é uma série que eu estou desenvolvendo dentro do tema de setembro, que é justamente o videozinho aí, a vinheta que passou, que Deus governa, Deus reina acima de todos os governos da terra. E dentro dessa perspectiva que é tão ampla, eu tenho trazido aqui, às vezes que eu tenho pregado, esse tema de que Deus governa através dos ofícios. E eu preguei aqui já 2 vezes, nesse culto da manhã. A primeira falando sobre um sacerdote, lá em 1 Reis, capítulo 17, Deus governa através dos sacerdotes. Falei sobre o Salmo de Asaf, Deus governa através do rei, como Asaf canta ali ao rei e o reinado, apontando para Jesus. E semana passada, no culto da tarde, preguei lá no profeta Joel, falando sobre o governo de Deus através dos profetas. E todos esses temas que fazem parte do Antigo Testamento nos conduzem diretamente a uma pessoa, que nela reside toda a plenitude de Deus, e ela em si trouxe para si, ou em si foi depositado todos esses ofícios para governar sobre a terra. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, mas Ele é também o sacerdote que se colocou na posição de mediador entre Deus e o homem. Ele é também rei, porque Ele governa acima de todos os deuses. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. E Ele é também profeta, porque falava da parte de Deus, e através dele a voz de Deus e a palavra de Deus ganha um novo significado na sua própria pessoa no Evangelho. Então Jesus é esse Deus homem e homem Deus, que em si ele capta toda a ideia do governo de Deus no Antigo Testamento através dos seus ofícios estabelecidos, sacerdotes, reis e profetas. E isso é transferido para nós através da missão, quando ela é dada na Grande Comissão ou em vários outros textos do Novo Testamento, quando diz que nós somos. Jesus fala que em Mateus capítulo 28, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, vão lá e façam discípulos. Nós somos esses que são enviados. Jesus falou em Atos capítulo 1, que desceria o Espírito para que fôssemos testemunhas, as expressões que são utilizadas aqui no texto que nós lemos. Paulo várias vezes vai nos trazer essa ideia. Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus, em Apocalipse, no capítulo 1, verso 6, diz: reino, fala que somos reino
e sacerdotes, e reinarão para sempre. Ou seja, nós, o povo de Deus, a igreja de Jesus, somos o reino de Deus, somos o sacerdócio de Deus na terra e somos também a voz de Deus na terra. De tal forma que, nesse período tão polêmico, né, da nossa história brasileira, estamos a uma semana da eleição, trazer um texto aqui como esse é tão perigoso porque pode-se cair até numa má interpretação sua de alguma palavra que eu vou usar aqui, pensando que eu estou falando da eleição do domingo que vem. E, na verdade, esse texto de hoje serve para a gente fechar essa série em Cristo. E acho que esse texto seria o melhor. Eu não vou aqui abordar os elementos da cruz, da morte de Jesus em si, da salvação, da redenção. Mas esse texto serve para nós aqui hoje pela manhã, para a gente poder entender os ofícios, a pessoa, a singularidade de Jesus e o nosso papel no reino de Deus e no mundo, a partir desse diálogo que Jesus tem com Pilatos antes de ser crucificado. Pilatos era o governador da Judéia. Pilatos era o homem que tinha poder para, de alguma maneira, livrar Jesus da morte e da cruz. Jesus está sendo levado a Pilatos. Pilatos é o governador da Judéia. Ele foi colocado ali pelo Império Romano. Ele é representante de César na terra e nele reside todos os poderes que nós conhecemos. Ele, como governador, ele tem ali a justiça nas mãos para decretar ou não o juízo, o julgamento. No caso de Jesus aqui, é a frase mais conhecida de Pilatos, quando ele diz assim: eu lavo o quê? As minhas mãos, né? Pilatos poderia aqui, entre aspas, livrar Jesus, mas aqui é uma atenção que é justamente a profecia de que Jesus, ele morreria, ele seria crucificado e, de alguma maneira, na soberania de Deus, Pilatos, agindo contra Deus, estava aqui manifestando a suprema vontade de Deus de que Jesus fosse realmente morto. Pilatos, ele é o governador, ele tem o poder da lei, ele tem o poder do executivo ali naquela região da Judéia, e ele tem o poder da justiça nas suas mãos. E ele tem ao seu dispor o exército romano. Isso que nós brasileiros tememos tanto. Quem estava ao lado de Pôncio Pilatos naquele momento era o exército, e o exército romano era um exército forte, que por onde chegava, vinha com seu brasão no poder e na autoridade de César. Era assim que o exército romano chegava em qualquer lugar por onde passasse. Tem um filme assim muito interessante chamado Ben-Hur. Alguém já viu esse filme aqui? Filme legal. Alguns viram o primeiro, né? Eu vi o mais novo aí, que eu sou um cara novo, 20 anos. Mas muito legal o filme. Interessante demais, assim, emocionante. Você não assistiu e procura lá na sua TV, lá na net, GVT, não é GVT, né? Ou mudou o nome? Você vai ver lá, tem uma locadorazinha e você vai procurar, vai achar. Não baixa pirata não, tem lá, você paga baratinho, 10 conto e assiste. Filme muito legal, que mostra justamente esse contexto aqui do Império Romano na época da crucificação de Jesus. E Pilatos é surpreendido, está lá Pilatos vivendo as suas responsabilidades, é surpreendido por um grupo de religiosos, sacerdotes. Sinédrio, Jesus fora preso, Judas traiu Jesus, Jesus foi levado ao Sinédrio, ele é interrogado no Sinédrio. O Sinédrio era o poder religioso dentro de Jerusalém, formado ali por um grupo de anciãos que julgavam as causas diante da lei de Deus. Só que o Sinédrio queria matar Jesus e, pela lei, eles não poderiam fazer isso. Eles precisavam levar Jesus até Pilatos, até o poder romano. E qual a melhor forma deles fazerem isso? Se não dizer que Jesus se autodeclarava rei e dessa forma estava agindo contra o poder romano e ele precisava ser morto para que essa nova seita, essa nova religião fosse completamente extinta da terra. E aí chegam lá esses religiosos judeus com uma hipocrisia imensa, tão grande que eles chegam lá no pretório, que era a casa de Pilatos e o lugar do julgamento que ele fazia, que ele exercia o seu poder
lá na Judeia, e eles não entram para... Veja qual é o que é que o texto fala para a gente. Eles não entram para não serem contaminados com aquele ambiente de pecado romano, para que eles pudessem participar da Páscoa em santidade e sinceridade diante de Deus. Pilatos vai lá e recebe aquele homem Jesus. E a partir daí começa um diálogo entre Jesus e Pilatos. E esse diálogo aqui é que eu acho muito interessante, porque, especialmente para os nossos dias, tentando dar uma contextualizada, nós cristãos nos preocupamos demais da conta com os governos humanos, especialmente em nossos dias. Demais. Alguns se preocupam de menos, e é ruim se preocupar de menos também. Mas o que eu tenho visto hoje em dia é que nos preocupamos além da conta, além da medida. Como se a nossa vida, como se a vida da igreja, como se a nossa vida espiritual, como se a missão de Deus na terra fosse ser completamente aniquilada e destruída de acordo com um candidato ou no executivo, ou no legislativo, ou lá no judiciário. Como se a nossa vida e a vida da igreja fosse destruída por poderes e governos humanos. Eles influenciam, eles são reais, há temores que nós podemos ter, é legítimo, mas nos preocupamos demais. E talvez nos preocupamos demais por duas razões. Primeiro, não entender os papéis, o papel da igreja, o papel do reino de Deus aqui na terra e o papel desses governos também. E segundo, por não entendermos o nosso papel enquanto reis, sacerdotes e profetas. E por que não entendemos o nosso papel aqui na terra como rei, sacerdote e profeta? Nós temos uma expectativa. A expectativa é o seguinte, que Deus levante um homem que vai julgar o Brasil com justiça, sinceridade e implantar o reino de Deus aqui no Brasil. Que Deus vai levantar um homem que vai pegar a lei de Moisés e implantar na legislação brasileira e o Brasil vai ser uma nação evangélica. Que Deus vai levantar um presidente evangélico e ele vai governar o Brasil e o Brasil vai ser uma bênção para as nações. E que Deus vai levantar um homem de Deus, um profeta, um missionário, um pastor, um apóstolo, que ele vai falar de Deus em todos os lugares. E toda vez que nós fazemos isso, nós estamos transferindo para outro a nossa responsabilidade, o nosso papel, a nossa função, o nosso dever, e nós estamos perdendo de vista o privilégio, a graça que Deus dá a cada um de nós sermos, diante de Deus, aqui na terra, reis, profetas e sacerdotes. Eu e você. Naquele microcosmos que você vive, que eu vivo, naquela zona de influência, seja ela em qualquer lugar da sociedade, dentro da sua casa, na igreja, em todas as esferas da nossa vida, nós perdemos isso, porque confiamos muito no papel do outro, nesse messianismo. Alguém vai nos salvar. Tanto que os próprios super-heróis e as brincadeiras de crianças giram justamente em torno disso. Alguém vai nos salvar. Os desenhos animados, que eu não vou dizer aqui porque eram um pouco antigos. Eu sei que tem gente nova da época de Pokémon para frente e não vai lembrar. Mas muitos desenhos animados antigos têm justamente essa expectativa assim. Alguém, alguma coisa vai nos salvar. E Jesus está diante do homem que poderia o salvar, poderia salvá-lo. Jesus está diante do homem que poderia salvá-lo. E o que é que Jesus faz? O que é que Jesus faz? Primeira coisa, nesse diálogo, Jesus diz a Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Verso 36, pode olhar novamente, João capítulo 18, versículo 36. Primeira coisa nesse diálogo
que Jesus diz a Pilatos? O que é que ele diz? Você pode ler bem forte aí. Respondeu Jesus o quê? Ixi, meu Deus do céu. Vamos lá? Versículo 36 diz o quê? Respondeu Jesus o quê? Tá bom, até aí. Peraí. Eu acho que às vezes eu acho que esse culto é mais morgadinho do que o de 8h30. Tá com sono, irmão? Leia de novo aí, versículo 36. O que é que ele diz aí? Melhorou, aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. O meu reino não é deste mundo. Ele continua, os irmãos iam continuar, eu interrompi. Mas a continuação é justamente a explicação que ele vai dar para Pôncio Pilatos. Pilatos, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Lembra o que aconteceu lá no Getsêmani? Quando Jesus foi preso, o que é que Pedro fez? Hein? Lembra ou não? Puxou o quê? A espada e mirou na orelha de Malco, não foi? Mirou assim, vou acertar a orelha dele. Deu uma facada no Malco. Duvido se ele mirasse na cara e acertar a orelha. Deu para matar, vamos dizer assim. Porque essa região aqui é para quebrar. Deu a facada. Eu não estou falando nenhuma mensagem subliminar, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Pedro pega a faca e em Malco. E Jesus faz o quê? Ei, Pedro. Isso tem nada a ver, não. Tem nada a ver. E Jesus ainda cura. Bota a mãozinha ali em Malco e curou aquele guarda romano. Ele fala, se o meu reino fosse desse mundo, eu não teria seguidores, nem teria discípulos. Eu teria ministros, eu teria exército, eu teria guardas, eu teria advogados, eu teria delegados, eu teria um bocado dessas coisas. E parece que é esse bocado de coisa que representa justamente o nosso papel como igreja hoje no mundo. Um bando de delegado de Jesus, um bando de advogado de Jesus, um bando de guarda armado de Jesus, com pistolas e armas para defender Jesus, um bando de gente que se posiciona na terra não como discípulo e representante de Jesus, mas como guarda, ministro, delegado, deputado e por aí vai. E Jesus diz muito claramente para Pilatos, o meu reino, ele é espiritual. Não quer dizer que o reino de Jesus não toca a terra. Não quer dizer que a minha vida em família, as artes, a cultura, os estudos que você faz numa faculdade, o seu trabalho, os seus relacionamentos, a nossa vida como igreja, não fazem parte desse reino espiritual. Fazem parte sim, mas fazem parte a partir do nosso coração, do governo de Deus dentro de nós, que redime a nossa vida, a nossa história e a nossa função aqui no mundo. Por isso Jesus, diante do homem que poderia livrá-lo, ao invés de Jesus estar cobiçando ou o pretório romano, ou até mesmo Roma, a cadeira de César, como em muitos casos ele foi assediado, Jesus, diante do homem que poderia livrá-lo, ao invés de cobiçar pela cadeira de César, ele entende que deveria ir à cruz. Ele diz, o meu reino não é deste mundo. Segunda parte desse diálogo, a segunda verdade que ele vai expressar aqui, está lá no versículos 37 e 38, dessa conversa que Jesus vai ter com Pilatos. Pilatos diz para Jesus, então quer dizer que tu és rei? Olha que pergunta difícil. É difícil essa pergunta, porque se Pilatos diz, é isso aí, eu sou rei. Ou perdão, se Jesus diz, é isso aí, eu sou rei. Aí Pilatos pegou Jesus. Agora tem uma prova contra você. Se Jesus diz, não, eu não sou rei, Jesus está também
se contradizendo ou comprometendo aqui o que ele ensinou ao longo do seu ministério. O que Jesus está dizendo é que ele é rei, sim. Que é ironizado lá na cruz quando coloca o rei dos judeus. Ele é rei, sim. Mas esse reino de Jesus é diferente. Não é o reino que cobiça Roma, mas é o reino que vai até a cruz, Jerusalém. E aí, nesse sentido, ele fala assim, no versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes que eu sou o rei. Eu nasci para isso. E para isso vim ao mundo. A fim de quê? Você pode ler aí bem forte. A fim de... Vamos até o finalzinho? Vamos lá? Todo ouve a minha voz. Jesus diz a Pilatos assim: o meu reino não é desse mundo e o meu reino é diferente. Ele não é formado por ministros e guardas. Ele é formado por testemunhas da verdade. Testemunhas da verdade. Nesse sentido aqui, o mais forte não é a testemunha, o mais forte é a verdade. E a verdade não é moral, política, social, econômica. A verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou o quê? Verdade, eu sou a vida. A verdade que Jesus diz é uma pessoa, é Ele. E não é um conceito, é Ele. E não é algo cognitivo, é Ele, é uma pessoa. E uma pessoa que nada vai conseguir destruir, Ele dura para sempre. Por isso que em Mateus capítulo 16, Jesus fala que essa igreja, as portas do inferno não vão, o que, irmãos? Prevalecer. Porque independente da época, do momento e da situação que nós vivemos, nós continuamos a seguir os passos de Jesus. E ele diz assim: eu vim para esse mundo a fim de dar testemunho da verdade. E sabe quem é meu? Sabe quem é meu? Não é aquele que tem semelhanças, simpatia com as minhas perspectivas morais, as perspectivas de justiça, as perspectivas de amor ao próximo, que gosta da igreja, que gosta do louvor, que gosta de trabalhar na igreja. Não. Aqueles que são meus são todos aqueles que ouvem a minha voz. É o que João trata muito aqui no seu evangelho, especialmente no capítulo 10. Ele diz: todo aquele que ouve a minha voz e me segue. Essas são as minhas ovelhas. Elas ouvem e me seguem, ouvem a minha voz, não ouvem a voz do ladrão, não estão aí perdidos no mundo, ouvindo vozes e mais vozes, corrompendo a própria alma, mas esses são aqueles que ouvem a minha voz, confiam no meu poder, confiam na minha verdade e são testemunhas dessa verdade aqui na terra. Seja dentro do Império Romano, ou dentro da República Federativa do Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, são testemunhas da verdade que é Jesus. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja em lugar nenhum. E a gente, como o povo de Deus, deveria fazer um bom exercício. Ao invés de estar ouvindo e ouvindo e ouvindo vozes e corrompendo a própria alma com essas vozes, nós deveríamos continuar ouvindo a voz de Jesus e ser testemunhas. Aí você diz: é pouco isso. Não estou falando de que é pouco não. Porque as testemunhas que a Bíblia fala aqui no Novo Testamento morreram por causa de quem? De Jesus. Mas eles morreram por causa de quem? De quem, irmãos? De Jesus. Eles não morreram por causa de César, nem do Sinédrio, nem de Pedro, nem de Paulo. Eles morreram por causa de Jesus. E foi exatamente isso que Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vou mandar sobre vocês o meu Espírito. E esse Espírito, esse poder de Deus, essa pessoa de Deus agindo dentro de nós, é que nos capacita para darmos testemunho
para sermos testemunhas da verdade. Que não significa dar bom exemplo apenas, mas alguém que vive o Evangelho com a sua vida e com as suas palavras. Não diminua a ideia de ser testemunha, nem a uma coisa nem a outra. Como muitas vezes a gente tenta fazer a partir de uma frase muito conhecida na história da igreja que dizia que você deve pregar o Evangelho, se possível, faz o quê? Use palavras. Não entenda equivocado essa frase, porque a ideia de ser testemunha é alguém que está comprometendo a vida por inteiro por causa de Jesus. Seja para perder um emprego, ou para perder a própria vida, ou até mesmo para perder a família, como muitos hoje no mundo islâmico vivem. Por causa de Jesus e do Evangelho, são expulsos de casa e até mortos pela própria família. E não é tão comum no nosso meio, mas acontece também. Testemunhas da verdade. E Jesus falou, você, por favor, vira a página aí na sua Bíblia. Se tiver no celular, você só, né? Capítulo 20, versículo 21. Você vai ler aí bem forte, viu, irmão? Eu vou pedir ao conselho um lanchinho nesse culto. Cada cadeirinha vai ter um lanchinho. A gente comer e ficar bem. Uma vitamina de whey protein para cada um. Amém, irmão? 20 e 21, o que é que ele diz aí? João 20 e 21, leia bem forte, por favor. Amém? Amém ou não? Assim como o Pai me enviou, eu também envio você. Nós, discípulos. É o que ele fala para Pilatos lá. O que acontece é que essa história vai continuando e Jesus recebe uma coroa de espinhos, irmãos. Uma coroa de espinhos. Não é uma coroa de ouro, pedras preciosas. Os espinhos que alguns dizem mediam aproximadamente 6 centímetros ou mais, eles eram colocados na cabeça, mas eram encravados no crânio. E à medida que isso acontecia, o sangue descia pelo rosto de Jesus. Jesus apanha, ele é esbofeteado, ele é aqui completamente envergonhado. Colocam nele um manto assim de púrpura. Começam a dar bofetadas e tirar onda com ele, dizendo: não és tu o rei dos judeus? Salva, te livra dessa. E começam a bater em Jesus e a humilhá-lo ali na presença de todos. Até que novamente Pilatos chama Jesus para si. E agora Jesus já está sofrendo mais, fisicamente. Jesus está com a coroa de espinhos na cabeça. Jesus está apenas com um manto de púrpura. Jesus está com várias dores físicas. E Pilatos, mais uma vez, vai falar com Jesus. Acho interessante, porque é como se Pilatos estivesse em crise. Os filmes, né, de Jesus mostram um pouco isso para a gente. A tradição da igreja, né, que é a história da igreja, a Bíblia não fala isso, mas a tradição da igreja mostra que Pilatos estava ali, né, os filmes falam que ele até conversava com sua mulher sobre Jesus e tudo mais. O texto não fala, a gente não tem condição de afirmar isso, mas são dados, perspectivas da história, né, da tradição da igreja. Porque parece que Pilatos estava ali meio que, é possível que esse cara não vai falar nada. Nada. Ele não entendeu que sou eu quem posso livrá-lo aqui. Não vai falar nada. Os judeus estavam escolhendo por Barrabás, um criminoso. Barrabás, que era um zelote, esse sim tinha se rebelado contra o poder romano, esse sim estava preso por uma justa causa, esse sim era um malfeitor, esse sim deveria ser crucificado. Mas Jesus, o que foi que Jesus fez? E aí Pilatos, nessa conversa com Jesus, ele fala mais ou menos o seguinte, nos versículos 9 em diante,
Ele chama Jesus, ele fala para Jesus dizendo, não me falas nada, não tem consciência que sou eu quem tenho autoridade para te livrar disso. Jesus responde no versículo 11. Quando Jesus fala isso, irmãos, eu imagino o que acontece aqui, o que aconteceu lá no Getsêmani. Quando os guardas chegaram no Getsêmani e disseram assim, quem é Jesus para a gente prender? Jesus falou o quê? Sou eu. Rapaz, os guardas caíram no chão. Você lembra dessa história ou não? Não é filme não, está na Bíblia isso aí. Os guardas caíram no chão com medo, tremeu na base. Jesus só falou assim, sou eu. O negócio, puf, os guardas, tudo abestalhado assim, e agora? Jesus diz para Pilatos a mesma coisa. Assim, Pilatos, nenhuma autoridade, exousia, no grego, terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, os judeus, maior pecado tem. Diz que depois disso, Pilatos tentou soltá-lo, mas não dava mais. Irmãos, veja o que Jesus fala. Porque, posso dizer assim, de uma forma bem aplicada ao nosso meio, é que é impressionante como nós, igreja, temos gente disposta a discutir política com Pilatos, mas não tem gente disposta a ir para a cruz com Jesus. Bota no Google, no YouTube, política, perspectiva cristã. Vai ter até um vídeo meu lá. Perspectiva, lá na 25ª página, né, de 50 pessoas assistiram. Bota lá política, perspectiva cristã. Irmãos, é tanto vídeo, é tanta gente disposta, disponível para falar, para discutir com Pilatos. Mas quantos estão disponíveis para morrer com Jesus? Quantos estão disponíveis para abrir mão da coroa de ouro e receber uma coroa de espinhos? Quantos de nós estamos disponíveis para, ao invés de cobiçar a cadeira do Império Romano, ir para a cruz com Jesus? Ronaldo Lidório, no livro Sal da Terra e Luz do Mundo, a missão da igreja, quando ele fala sobre a missão da igreja, ele diz uma frase que ela é muito profunda, muito interessante. Ele diz, a missão da igreja é morrer. Porque se a igreja de Jesus entende isso e morre para si, Deus, com sua graça e poder e autoridade, começa a agir através de nós aqui na terra. Sabe por quê? Porque quando decidimos morrer com Jesus, nós renascemos com Ele, ressuscitamos com Ele. E ressuscitamos com poder e autoridade para ser a mão e a presença de Jesus aqui na terra como reis, profetas e sacerdotes. É isso que Jesus fala para Pilatos. Nenhuma autoridade você teria se do céu não te fosse dada. Eu estou respeitando aqui a sua autoridade. Jesus faz isso com César quando perguntam a ele sobre os impostos lá em Mateus capítulo 22. Mas Jesus está dizendo a Pilatos que há uma autoridade muito maior do que a dele. E essa autoridade muito maior do que a de Pilatos, ela é a nossa como igreja. Mas não é a nossa como igreja para decretar, para alcançar os maiores postos no mundo, para sermos uma igreja relevante e por aí vai um bocado de adjetivo. É a nossa autoridade de Deus, a autoridade de Deus no mundo sobre nós para sermos discípulos de Jesus e fazermos discípulos de Jesus aqui na terra, pregando o Evangelho, vivendo o reino, expandindo o reino de Deus aqui na terra, trazendo a luz de Deus sobre as trevas e também o sal da terra, purificando a terra do mal, lá na sua escola, no hospital, na sua casa, na sua família. E sendo também sacerdote, que de alguma forma conduz as pessoas que convivem ao seu redor para Deus. Jesus fala em Mateus capítulo 28,
Você pode ver depois melhor. Na grande comissão ele diz, versículo 18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E por causa dessa autoridade, vão. Paulo aos Efésios, capítulo 6, ele diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, a partir do verso 10. E aí ele diz assim: revesti-vos, pois, de toda, o quê? Lembra desse texto? A armadura de quem? De Deus. Para resistir às ciladas de quem? Do diabo. E quando Paulo está falando da armadura de Deus, ele usa a palavra panoplian no grego, que era a armadura que os guardas romanos usavam e que Pilatos aqui governava e tinha poder sobre eles. E o que Paulo está falando aos Efésios tem a ver com isso que Jesus está dizendo aqui. Sabe o que é? Jesus e Paulo estão dizendo o seguinte para a gente: nós agimos na terra, não com a armadura de César, que diz em nome e no poder de César, mas agimos na terra em nome e no poder de Jesus. Porque toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Essa é uma autoridade acima de todos os governos. Lemos aqui o Salmo 2, que o Deus governa a terra inteira através do Filho. Por isso podemos beijar o Filho, adorar o Filho, bendizer o Filho, viver para o Filho aqui na terra, porque Deus governa todas as nações da terra através do Filho Jesus. Mas nós precisamos morrer. João no capítulo 2 diz que uma semente caindo na terra, se ela não morrer, ela não dá frutos. Nós precisamos aprender a morrer. A morrer. A confiar em Jesus, a crer mais em Jesus e a morrer. Teria muitas outras coisas para a gente ver, mas eu quero convidá-lo para orar, pensando aqui no tempo, na hora, e ressignificar a sua mente, o seu coração nesse momento. Essa semana que vem não vai ser fácil, irmãos. Eu não estou pedindo a você assim, não faz isso, não faz aquilo outro, não. Mas dá um ressignificado à sua mente e ao seu coração, através da palavra. Guarda o coração, como Provérbios 4:23 nos ensina. Guarda o coração. Nessa palavra que Jesus teve com Pilatos. O reino não é desse mundo. Nós somos testemunhas da verdade. E a autoridade de Deus sobre a terra é através de nós, o seu povo. Para ser discípulo de Jesus. E fazer a sua missão. E quando você orar, você pode dizer: Senhor, toma minha vida nas tuas mãos. Me ajuda. Talvez você aqui na terra, discutindo, perdendo irmãos em Cristo por causa de política. Perdendo a comunhão de Jesus por causa de Pôncio Pilatos. Queridos irmãos, vamos beijar o Filho. Vamos olhar para Jesus. Vamos ser testemunhas, mesmo que isso custe a nossa vida, mas testemunhas da verdade de Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença aqui. Queremos nos entregar ao Senhor. Em Ti está toda a nossa suficiência. Senhor, todo o nosso sustento, toda a nossa força. E até mesmo o amor e a fé vem de Ti. Nós não temos nada em nós mesmos, Senhor. A luz vem de Ti, o amor vem de Ti, a fé vem de Ti, a graça vem de Ti, a missão vem de Ti. Em Ti, Senhor, tudo começa e tudo termina. E aqui queremos, Senhor, somente exaltar o Teu nome, nos entregar ao Senhor. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Assim na terra como ela é feita nos céus. Mas Deus,
Por amor do Teu nome, nos sustenta, nos preserva. Dá-nos o pão de cada dia, livra-nos de todo mal, livra-nos das tentações desse mundo e livra-nos também do nosso próprio coração, de não perdoarmos, de não vivermos em harmonia, de não confiarmos no Teu poder, no Teu reino e na Tua glória, Senhor, aqui na terra. E levanta-nos como reis, sacerdócio real, nação santa, como profeta de Deus aqui para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.